7 tipos de pessoas que Deus está abençoando. Não passa por isso sem prestar atenção. Olha para mim um segundo. Você não precisa ser rico para ser abençoado. Você não precisa ser famoso, perfeito, nem ter tudo resolvido. Não precisa ter um passado impecável, uma vida de oração perfeita ou uma plataforma. Você só precisa estar no lugar certo diante de Deus. Porque bênção não tem a ver com impressionar a Deus e tem a ver com obedecer. Não é sobre parecer santo, é sobre estar disposto a ser transformado. Não é sobre ser forte, é sobre se render. O mundo diz que a bênção é para quem faz barulho, para quem tem talento, para quem é conhecido. Mas Deus abençoa os que passam despercebidos. Deus abençoa os humildes. Deus abençoa quem está pronto para se mover quando Ele diz, vai. A gente foi treinado a correr atrás de bênçãos, mas esse não é o caminho bíblico. A bênção segue quem anda com Deus. Você não precisa correr atrás, ela te alcança. Como está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, as bênçãos te alcançarão. Mas tem uma verdade que quase ninguém fala. Talvez você esteja bloqueando a própria bênção que Deus quer te dar. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque está tentando ser alguém que Deus nunca te chamou para ser. Então deixa eu falar direto com a sua alma. Você não conquista a bênção de Deus. Você se alinha com ela. E esse alinhamento começa quando você para de lutar sozinho e começa a se render. Nessa mensagem, eu vou te mostrar 7 tipos de pessoas que Deus abençoa. E não são os que têm currículo perfeito ou uma religião impecável. São os que dizem, Deus, eu não tenho muito, mas eu sou teu. Se isso é você, se prepara, porque o céu se move em direção a um coração totalmente entregue. Agora presta atenção nisso. Vamos começar. Número 1. Os obedientes. Aqueles que seguem a Deus mesmo quando não faz sentido. Vamos ser sinceros. Obedecer não é popular, não dá aplauso, não viraliza, mas no céu, obediência é tudo. Deus não abençoa ideias, Ele abençoa obediência. E tem gente esperando uma bênção, que está esperando a sua rendição. Olha para Noé. Deus mandou ele construir um barco gigante no meio da terra seca. Sem chuva, sem nuvem, sem previsão de tempestade, só uma palavra de Deus. E o que Noé fez? Ele não discutiu, não atrasou, não pediu sinal. Ele obedeceu. E por causa dessa obediência, o dilúvio não destruiu ele, levantou ele. Guarda isso. A obediência pode parecer loucura para pessoas, mas para Deus, ela é fidelidade, e Deus sempre abençoa quem é fiel. A gente pensa que bênção vem depois do conforto, mas nas Escrituras, bênção vem depois da instrução. Abraão deixou tudo que era familiar por uma palavra. Moisés enfrentou Faraó com um cajado. Pedro saiu do barco no meio da tempestade. Maria disse, cumpra-se em mim, mesmo sabendo o preço que poderia pagar. Por quê? Porque a obediência libera a recompensa do céu. Não porque Deus te deve, mas porque Ele confia em quem obedece. E aqui fica sério para você agora. Às vezes o que Deus pede não vai fazer sentido. Vai bater de frente com a sua lógica. Vai te tirar da zona de conforto. Vai te obrigar a calar a dúvida.
e dar um passo mesmo assim. Mas, se você quer viver o que Deus tem, você precisa se mover quando Ele fala. Obediência atrasada ainda é desobediência. Obediência pela metade ainda é rebeldia. Tem gente pedindo clareza enquanto Deus está esperando um sim. Deixa eu repetir. Você está pedindo detalhes, mas Deus está olhando para sua obediência. Porque a bênção não vem para quem entende o plano inteiro. Vem para quem se move com base em um sussurro. Então a pergunta é essa: o que Deus já te pediu que você ainda está evitando? Qual instrução você deixou pela metade que está travando o próximo nível da sua vida? Não é sobre perfeição, é sobre permissão. Deus não está procurando o mais talentoso, está procurando o mais obediente. E quando Ele encontra essa pessoa, Ele abre as janelas do céu. Não espera a chuva começar para construir a arca. A bênção é para quem se move antes da tempestade. Então se move, porque quando a obediência vai na frente, a bênção vem atrás. Número 2. Os quebrantados. Aqueles que deixam Deus usar suas feridas. Você acha que o seu quebrantamento te desqualifica? Não. Pode ser exatamente o motivo pelo qual Deus está prestes a te abençoar. A gente vive num mundo que esconde fraqueza, edita a dor, filtra o fracasso. Mas Deus corre na direção de quem está quebrado. Ele não precisa da sua força, ele precisa da sua rendição. Olha para Davi, um rei poderoso, mas também um homem quebrado. Ele caiu, falhou, chorou, e mesmo assim Deus chamou ele de homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi não escondeu as feridas. Ele levou tudo para Deus. Olha para Pedro. Negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Confiou nele para pregar a mensagem que deu início à igreja. Porque o fracasso não é o fim, quando encontra a graça de Deus. O inimigo quer que você pense que está destruído demais para ser usado, mas Deus abençoa a gente que sangra e mesmo assim volta para Ele. Talvez você diga, mas eu não estou inteiro. E é exatamente aí que entra o poder de Deus. Ele faz o melhor trabalho com pedaços quebrados. Ele não descarta, ele constrói. Constrói altares de testemunho, de misericórdia, de poder. A bênção não está em fingir que está tudo bem. Está em dizer, Deus, não está, mas eu sou teu. É aí que a cura começa. É aí que o óleo flui. É aí que o céu toca a terra. E escuta isso. Sua dor não foi em vão. Suas cicatrizes contam histórias. Suas lágrimas foram vistas. Cada uma delas, Deus não desperdiça dor. Ele transforma sepulturas em jardins, cinzas em beleza, rachaduras em rios de unção. Então para de se desqualificar. Você não precisa parecer perfeito. Você precisa ser verdadeiro e arrependido. Deus não abençoa quem performa. Ele abençoa quem se derrama. Derrama sua dor, sua vergonha, seu arrependimento e vê Ele devolver alegria, paz, restauração e propósito. Você achou que estava fora, mas você é exatamente o tipo de pessoa que Deus usa. Número 3. Os humildes. Aqueles que sabem que precisam de Deus. Deus pode abençoar muitas coisas, mas orgulho, não. O orgulhoso acha que consegue sozinho. O humilde sabe que não dá um passo sem Deus.
E é exatamente essa postura que Deus procura. Você não precisa ser perfeito para ser abençoado, mas precisa ser humilde. Por quê? Porque a humildade atrai o céu. Como está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E onde a graça flui, a bênção segue. Olha para Maria, jovem, invisível aos olhos do mundo e escolhida para carregar o Messias. Quando o anjo apareceu, ela não discutiu, não se exaltou, não entrou em pânico, só disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso é humildade. E Deus deu a ela um propósito que o mundo inteiro ainda lembra. Olha o publicano em Lucas, capítulo 18. Ele nem levantava os olhos, só batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que ele saiu justificado, e não o religioso que estava ao lado, porque a humildade sempre chama a atenção de Deus. E tem algo que muita gente não entende. Humildade não é fraqueza, é sabedoria. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si e mais em Deus. É saber que sem Ele você não é nada, mas com Ele você carrega um propósito eterno. Você não precisa fingir que está tudo sob controle. Deus não se impressiona com performance. Ele se move pela postura. Quando você se humilha, você está dizendo: Deus, eu não confio na minha força, eu confio em Ti. E é aí que Deus diz: agora eu posso confiar em você com mais. Porque quanto mais alto Deus te leva, mais baixo você precisa se colocar. Não em vergonha, mas em rendição. Quem é realmente abençoado não é arrogante. Lembra de onde saiu, carrega a coroa, mas nunca esquece da cruz. Então não corre atrás de atenção, não vive por aplauso, corre para os pés de Jesus. Se humilha, porque quem se ajoelha diante de Deus vai ficar de pé em lugares que nunca teria acesso. O mundo recompensa orgulho, mas o céu abençoa a humildade. E se você quer sustentar o peso da bênção, primeiro precisa se curvar o suficiente para recebê-la. Número 4. Os famintos. Aqueles que não se satisfazem com religião. Deus não abençoa quem está espiritualmente entediado. Ele abençoa quem tem fome, não quem só cumpre rotina. Vai à igreja por hábito ou ora só quando tudo desmorona, mas quem está desesperado por mais de Deus. Se você tem fome, você já está no lugar certo para Deus agir. Jesus disse claramente em Mateus, capítulo 5, versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Percebe isso? Ele não disse que são bem-aventurados os perfeitos, os fortes ou os populares. Ele disse os famintos, porque a fome prova que tem algo vivo dentro de você e que não aceita substitutos baratos. Os famintos adoram quando ninguém está vendo, permanecem quando todo mundo já foi embora. Dizem: Deus, eu sei que tem mais, não me deixa perder isso. E Deus nunca ignora alguém que está sedento por ele. Bartimeu gritou ainda mais quando tentaram calar ele. A mulher do fluxo de sangue atravessou a multidão só para tocar nas vestes de Jesus. A mulher cananeia não desistiu, mesmo quando parecia silêncio. O que todos eles tinham em comum? Fome, uma fome santa, uma decisão de não se contentar. Um fogo que não apaga até o céu responder. E o céu sempre responde. Talvez você não se sinta preparado, talvez não conheça teologia,
talvez nem saiba como falar direito, mas se você tem fome, Deus te vê e diz: é essa pessoa que eu posso abençoar, porque a fome revela humildade, a fome atrai encontro, a fome aproxima Deus. Não deixa a religião apagar esse fogo, não deixa o conforto matar sua busca, não deixa a opinião dos outros calar seu clamor. Clama, busca, corre atrás dele. Quem tem fome sempre é cheio. E quando você permanece faminto por Deus, Ele te abençoa de um jeito que quem já está cheio de si nunca vai entender. Número 5. Os que perdoam, aqueles que destravam o que outros ficam presos. Perdão não é fraqueza, é força espiritual no nível mais alto. Se você quer viver a bênção de Deus, você precisa aprender a perdoar. Tem gente pedindo para Deus agir, mas está com as mãos cheias de ofensa, sem espaço para receber o que Ele quer entregar. Amargura bloqueia a bênção. Você pode jejuar, orar, gritar, mas se o coração está preso ao não perdão, você está travado espiritualmente. Jesus não sugeriu perdão. Ele ordenou, porque o não perdão é um veneno que te destrói por dentro. Não só machuca, endurece. E um coração endurecido não consegue sustentar a glória de Deus. Olha para José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e quando teve a chance, não se vingou, liberou misericórdia, não amaldiçoou, abençoou. Por isso Deus levantou ele. Por isso recebeu autoridade, porque ele não deixou a dor virar identidade. E escuta isso: você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você foi chamado para ser livre. Perdoar não apaga a dor, mas tira o controle dela sobre você. Se você quer que Deus derrame bênção, solta o que Ele já mandou você soltar. Solta a mágoa. Solta o Ele nunca pediu desculpa. Solta esse replay na sua mente. Sua cura não começa na atitude do outro. Começa na sua decisão. Perdão não é esquecer. É abrir mão do direito de revidar. É dizer: Deus, eu confio em Ti com a justiça e escolho a paz. E aqui está o segredo. Quanto mais você perdoa, mais livre você fica. E quanto mais livre, mais você recebe. Deus abençoa um coração que solta, porque quando suas mãos estão vazias de ofensa, estão prontas para serem cheias de favor. Então, se você está cansado de estar preso, perdoa. Se quer ser abençoado, perdoa. Não amanhã, agora. A bênção flui através do perdão e a liberdade está do outro lado. Número 6. Os fiéis. Aqueles que não desistem nas estações silenciosas. Deixa eu falar direto com você. Fidelidade ainda importa. Não a fidelidade que aparece, mas a que ninguém vê. A constante, a escondida, a que continua mesmo sem aplauso. A que diz sim para Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É esse tipo de pessoa que Deus abençoa. Qualquer um adora quando tudo está bem. Qualquer um diz que Deus é bom quando tudo se abre. Mas quem permanece fiel quando o céu parece em silêncio, é com esses que Deus confia poder de verdade. Olha para Ruth. Perdeu o marido, deixou sua terra, entrou numa vida difícil, mas permaneceu, serviu, trabalhou, foi fiel.
E por causa disso, Deus trouxe Boaz, deu legado, colocou o nome dela na história de Jesus Cristo. Percebe? Fidelidade no escondido destravou um destino inesperado. Deus vê quem permanece, quem serve, quem diz: estou cansado, mas não vou desistir. Talvez você esteja numa fase silenciosa. Parece que ninguém te vê. Parece que nada cresce. Parece que suas orações não passam do teto. Mas o que você chama de enterrado, Deus chama de plantado. E se você não desistir, vai ter colheita. Como está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Sua fidelidade está acumulando favor. Sua obediência está preparando abundância. Sua constância está construindo algo que o céu vai abençoar. Então não sai do lugar só porque está quieto. Não arranca o que Deus ainda está regando. O mundo celebra barulho. Deus honra a fidelidade. Você pode se sentir invisível, mas o céu está vendo. E quando Deus vê fidelidade, Ele diz: agora posso confiar mais. Permanece firme, permanece plantado, porque o rompimento não vem para quem corre atrás de barulho, vem para quem permanece fiel no silêncio. Número 7. Os disponíveis. Aqueles que dizem sim mesmo sem se sentir prontos. Deus não está procurando gente perfeita. Está procurando gente disponível. Gente que diz: eis-me aqui, Senhor. Mesmo tremendo, mesmo sem entender tudo, mesmo se sentindo incapaz. Você acha que precisa estar com tudo resolvido para Deus te usar? Não. Você só precisa estar disposto. Isaías não disse: me envia quando eu estiver pronto. Ele disse: eis-me aqui, envia-me. E esse sim mudou tudo. Moisés tinha dificuldade. Gideão estava escondido. Esther estava com medo. Jeremias achava que era novo demais, mas estavam disponíveis. E disponibilidade abre portas que talento nunca abriria. Deus não está esperando você se tornar perfeito. Está esperando você dizer sim. Porque quando você entrega sua fraqueza, Ele te dá poder. Quando entrega seu medo, Ele te dá fogo. Quando entrega seu vazio, Ele enche de propósito. Você não precisa saber como. Só precisa estar aberto. A maior mentira que o inimigo quer que você acredite é essa: Deus não pode usar alguém como você. Mas a verdade é que Deus é especialista em usar pessoas como você, comuns, imperfeitas, inseguras, mas disponíveis. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E Ele abençoa quem chega de mãos abertas e coração rendido. Então para de esperar o momento perfeito. Para de achar que é tarde demais, bagunçado demais, pequeno demais. Se Deus usou um jovem pastor para vencer gigantes, um pescador para liderar uma igreja, uma mulher à beira de um poço para iniciar um avivamento, Ele pode usar você. Tudo o que Ele precisa é do seu sim. Então hoje, diz isso com coragem: eu não tenho tudo resolvido, mas estou disponível. E quando Deus ouve isso, Ele derrama a bênção. O céu se move e sua vida vira um milagre em movimento. Conclusão: você está mais perto da bênção do que imagina. Escuta isso com atenção. O inimigo torce para você nunca perceber que não precisa correr atrás da bênção de Deus.
Você só precisa se tornar o tipo de pessoa que Deus ama abençoar. E agora, você sabe quem é. Não são os orgulhosos, não são os perfeitos, não são os religiosos impecáveis, são os obedientes, que dizem sim mesmo sem entender. São os quebrantados, que trazem suas feridas e ainda confiam em Deus para curar. São os humildes, que sabem que dependem dele para tudo. São os famintos, que não se contentam com religião vazia. São os que perdoam, que liberam o que os feriu. São os fiéis, que continuam mesmo quando nada parece mudar. E são os disponíveis, que dizem: Deus, eu não tenho muito, mas eu sou teu. Se você se viu em qualquer um desses, você não está fora. Você está no lugar certo. O céu não procura perfeição, procura rendição. Se o seu coração está inclinado, suas mãos abertas e seu espírito disposto, Deus vai fazer mais na sua vida do que você imagina. Então para de pensar que você perdeu sua chance. Para de achar que a bênção é só para os outros. Você está mais perto do que pensa. Não desiste. Não recua. Não para. Porque quando Deus encontra uma alma em quem pode confiar, um coração que diz sim, uma vida vazia de orgulho e cheia dele, ele derrama uma bênção que ninguém pode impedir. Esse é o seu tempo. Esse é o seu momento. Não só acredite na bênção de Deus, viva como alguém que foi feito para carregá-la, porque você foi. E se você ainda está respirando, Deus ainda não terminou. Na verdade, Ele só está começando.